Essa é a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Essa é a primeira vez que nós temos a comprovação. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Vossa Excelência está destruindo a justiça. Hoje, ministro, recebeu cerca de 4 milhões de reais da empresa do ramo imobiliário. Hoje, ministro, recebeu cerca de... Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu em dúvida da presidente da República. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Olá, meus queridos patriotas. Sejam bem-vindos ao canal genuinamente conservador do Brasil. Diante do compilado que vou mostrar a seguir, acredito que vocês vão entender que o Brasil está sendo governado por uma máfia suprema e que Lula, o bandidão da propina e sua quadrilha, são meros marionetes nas mãos desses mafiosos. A justiça deles é volátil, ou seja, mudam de narrativas e julgam conforme seus interesses. Nada há que se possa fazer contra esse grupo, todos estão subjugados por eles. Não tem Senado, Forças Armadas, Constituição e muito menos Congresso Nacional. Aí daquele que ouse atravessar o caminho dessa gente. Perceba o grau de crueldade desses caras. Para aniquilar um desafeto, como foi o caso do presidente Bolsonaro, que ousou desafiar o sistema, eles prendem inocentes e soltam bandidos de alta periculosidade sem o menor pudor. Acompanhe comigo esse compilado e comente se concordam ou não com a minha colocação. Não deixe de fazer seu precioso comentário, aproveite e se inscreva também no canal. A sua opinião é muito importante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Vossa Excelência me respeite, Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não tem, Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está está, no Poder Judicial. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Respeite. E não faz sentido algum discutir anistia. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi e é extremamente grave. Consagração da impunidade? 19 habeas corpus até ontem, concedidos pelo ministro Gilmar Mendes em 15 dias úteis. Todos eles beneficiando envolvidos em corrupção, denunciados pelo Ministério Público, pela Lava Jato, no Rio de Janeiro, pelo juiz Bretas. Fora outros habeas corpus acusados de corrupção envolvidos em crimes semelhantes em outros estados. Então, portanto, a conta de Gilmar Mendes em habeas corpus para esse tipo de investigado, de suspeito, já chega a 20 presos da Lava Jato soltos pelo mesmo ministro em apenas 20 dias úteis. Este é o ministro que fala de coisas como atipicidade. Nada mais atípico no mundo judicial, talvez no mundo inteiro, do que Gilmar Mendes. Com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, causa um novo constrangimento ao governo. Ele teria recebido, na época em que trabalhava como advogado, 4 milhões de reais de uma empresa investigada por lavagem de dinheiro. A Operação Acrônimo é um novo problema sobre a mesa do ministro da Justiça. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes, que é chefe da Polícia Federal, aparece em documentos apreendidos há um mês e meio pelos investigadores da PF nos escritórios da empresa JHSF, uma das 24 suspeitas de lavagem de dinheiro num grande esquema de fraudes em financiamentos de campanhas eleitorais. O ex-governador de Minas, Fernando Pimentel,
Pimentel foi denunciado por envolvimento com o caso. De acordo com o jornal, os papéis indicam que o escritório de advocacia do hoje ministro recebeu cerca de 4 milhões de reais da empresa do ramo imobiliário. Por meio de nota, a JHSF confirmou hoje que Moraes foi advogado e consultor jurídico do grupo empresarial. A empresa informa que entregou todos os documentos solicitados às autoridades, mas não confirma o valor do pagamento em honorários. Alega que o processo é sigiloso. O caso levou o ministro da Justiça a prestar explicações diretamente ao presidente Temer. Alexandre de Moraes nega que tenha recebido 4 milhões de reais pelos serviços prestados. Eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. É um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso e de fazer um novo país, de ensinar as novas gerações de que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, o que não tem. Nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu, porque recebeu indulto da Presidente da República. Não. Porque a verdade é o seguinte, tem corrupção no Poder Judiciário. E volto a esta tribuna para tentar impedir a consumação de uma vingança histórica tardia e injusta que significará enviar para a prisão um homem de 60 anos, de cerca de 60 anos, para morrer no cárcere, seja pelo decurso natural do tempo, seja pela perspectiva real de sofrer violências naquele cárcere. Este caso coloca em discussão 3 valores especialmente significativos para o Estado constitucional: a soberania nacional, a separação dos poderes e a proteção dos direitos fundamentais. Mas antes de demonstrar o acerto jurídico da decisão do presidente da República, do presidente Lula, eu gostaria de ser capaz de demonstrar a vossas excelências que sua decisão é moralmente legítima e não havia outra decisão a ser tomada nessas circunstâncias. E, portanto, passo a demonstrar, senhores ministros, porque se me afigura fora de dúvida que a decisão do presidente da República era moralmente legítima. Em primeiro lugar, porque já se passaram 32 anos, 1 mês e 20 dias desde o último fato relevante imputado ao PAC e, por extensão, imputável a Cesare Battisti. O maior prazo de prescrição do direito brasileiro é de 20 anos. Este é o ponto de equilíbrio entre justiça e segurança jurídica no nosso ordenamento. Eu não estou aqui fazendo uma invocação técnica do argumento da prescrição, não. Eu estou fazendo uma invocação moral sobre o poder de punição e a finalidade da pena em um Estado democrático de direito. E aqui não se trata de prevenção individual, porque Cesare Battisti há mais de 30 anos é um homem pacato e ninguém nunca imputou a ele qualquer ato reprovável desde o tempo dos anos de chumbo italianos. Também não é o caso de se falar em prevenção geral. A luta entre comunismo e capitalismo já acabou há mais de 20 anos. Já não há mais o papel de se dissuadirem aventuras revolucionárias. Portanto, sobra apenas o caráter retributivo da pena. Trata-se apenas, então, de uma vingança. Esse é o papel menos nobre da pena. E, neste caso, senhor presidente, senhores ministros, seria uma vingança histórica, uma vingança dos vencedores contra os vencidos na disputa que se materializou na Guerra Fria. E se os revolucionários tivessem ganho, eles é que ditariam o direito, como fizeram Napoleão, como fizeram Lenin, como fizeram George Washington. Portanto,
O que se cuida aqui é de impedir uma vingança histórica tardia e injusta. Foi isso que o presidente Mitterrand fez na França quando negou a extradição. E é isso que o presidente Lula está fazendo no Brasil, também ao negar a extradição. É a defesa dos vencidos. Eles perderam, mas não devem ser perseguidos por causa disso. Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas, de milícias digitais, que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira. Ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei que eleição não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar sobre a experiência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Fulano é advogado do PCC, esses caras são tudo, eles todos favorecem o narcotráfico, e que não sei o quê. Era tudo suposição. Até agora a gente só tinha suposição. Essa é a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Você tem a filha do traficante, do cara do PCC, tá? Esse tal do Tiquinho. Aí a filha dele tem conversas com algum interlocutor, a gente não sabe quem é, e ela deixa entender várias coisas. Primeiro, que ela tem como se comunicar com o pai na cadeia de maneira constante, através de um terceiro. Né? E que o pai manda cartas para dar ordens do que precisa ser feito. Né? Segundo, que ela tem um contato de confiança no STF. É isso que está dito lá nas conversas. Que o Tiquinho teria pedido para que fosse redistribuído, né? Foram 8 pedidos que a defesa dele fez. Um desses pedidos era de que o processo fosse redistribuído para o ministro Fachin, especificamente para o Fachin. Lembrando que o Fachin é o mesmo ministro que proibiu, na época da pandemia, de que policiais subissem à favela, e depois ele ainda proibiu, do Rio de Janeiro, né? Bem específico. Depois ele ainda proibiu que a polícia utilizasse helicópteros quando estivesse fazendo operação em favela. Agora a gente acaba de descobrir que um cara do PCC, traficante perigoso, queria que o processo dele saísse do Nunes Marques e fosse para o Fachin.